Lei do motorista profissional. Hoje, mais uma vez, vamos trazer esse assunto, que com a decisão da STF alterou a aplicação da legislação em si. E esse artigo 235C da CLT, ele foi introduzido em 2015, pela Lei 13.103 de 2015. As introduções trazidas por essa lei, elas buscaram especificamente trabalhar as particularidades do motorista profissional. O parágrafo 3º, que é esse assunto que nós vamos trazer aqui hoje, fracionamento de intervalo interjornada, ou seja, entre o final de uma jornada e o início de uma próxima jornada. Regra geral, a CLT determina que são 11 horas o período mínimo de descanso entre o término de uma jornada e o início da próxima jornada. Parágrafo 3º do artigo 235C da CLT, ele regulamenta especificamente o fracionamento do intervalo interjornada do motorista profissional. O que esse artigo traz? Esse artigo, ele possibilitava que essas 11 horas de descanso, que é a mesma da regra geral, fosse fracionada, ou seja, o motorista profissional, ele poderia usufruir 8 horas consecutivas de descanso, e essas 8 horas era inegociável, era o mínimo previsto por lei, e as 3 horas seguintes, que faltava para completar essas 11 horas, ela deveria ser usufruída nas próximas 16 horas. O intuito era um profissional que está na rodovia, por exemplo, que ele vai chegar ao seu destino final. Ele poderia usufruir menos tempo de descanso, chegaria mais rápido ao local, e ali, então, ele usufruiria de, por exemplo, 11 horas de descanso, mais as 3 horas que faltaram concluir do descanso anterior. Ou seja, ele usufruiria de 14 horas de descanso. Porém, além disso, aliás, a legislação ainda permitia, pelo parágrafo 3º, que o artigo 67C, que prevê o descanso pelo Código de Trânsito Brasileiro, de a cada 5 horas e meia de direção para transportes de cargas, existe 30 minutos obrigatório de descanso por esse profissional motorista. E quando é transporte de passageiro, a cada 4 horas de direção, existe também 30 minutos de descanso. O que poderia coincidir esse período de descanso com o período de parada obrigatória do Código de Trânsito Brasileiro. O que essa decisão do STF determinou? Ela vedou o fracionamento do intervalo interjornada ao motorista profissional. Ou seja, ela invalidou esse parágrafo do artigo 235C, o parágrafo 3º. Os ministros entenderam que essa redução de tempo de descanso de 11 horas para 8 horas e usufruir esse período posteriormente poderia acarretar na não recuperação desse profissional, nessa questão de física, de saúde, de disposição, e com isso afetaria a segurança da rodovia. Com base nisso, o STF decidiu por invalidar este artigo. Portanto, a partir de agora, dessa decisão do STF, é vedado o fracionamento desse intervalo. Ou seja, nunca houve redução, houve fracionamento. Porém, o impedimento agora pelo STF é essa redução mediante fracionamento, ou seja, a decisão é muito clara. Não pode haver a redução dessas 11 horas de descanso. É obrigatório que seja assegurado a todos os motoristas profissionais o descanso entre o término de uma jornada e o início da outra
de 11 horas. Esse é o período mínimo. Nesse sentido, também foi impedido que esse período coincida com a parada obrigatória de descanso prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, ao motorista profissional deve ser assegurado a parada obrigatória a cada 5 horas e meia para cargas e 4 horas para transporte de passageiros, os 30 minutos de descanso, mais as 11 horas consecutivas de descanso de intervalo interjornada. Essa decisão do STF, com toda certeza, afeta os profissionais, afeta as empresas do ramo de atividade de transporte e logística, mas ela precisará ser aplicada. Logo virá a modulação dos efeitos da decisão, que vai determinar a forma de aplicação detalhadamente da decisão e precisará obrigatoriamente ser atendida, ser aplicada a todos os profissionais motoristas, sob pena de um futuro passivo trabalhista. Era isso que tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição.